Pronto. Boa Olá, noite, Amanda. oi, boa noite, gente. Boa noite, vocês que estão nos acompanhando nessa live. Estamos retomando nossas atividades de live nesse ano 2022. Amanda Rodrigues, ela é profissional de educação física, apesar da pouca idade, com a larga experiência na área, como instrutora, avaliadora física e especialista em reabilitação. Ela é a coordenadora técnica de uma importante academia do Recife, a Ocadin, e é sócia da Personal Reabilita. O nosso interesse nessa live muita gente que pratica atividade física há muito tempo, na verdade, não conhece os benefícios de uma atividade física para o corpo e nem desconfia que tenha benefícios também para a mente. Então, essa live procura esclarecer as pessoas que já praticam atividade física. E também aquelas que não praticam, é importante que saibam para que se animem a passar a praticar, porque são inúmeros os benefícios da atividade física. Eu quero dizer só, em primeiro lugar, que eu pedi à Amanda para não vir muito bonita hoje, porque senão ninguém ia querer olhar para a minha imagem. Mas eu relacionei aqui algumas perguntas que nós vamos formular, Amanda, com o objetivo exatamente de esclarecer o que eu já falei aqui inicialmente. E se vocês quiserem formular perguntas, vocês podem digitar, que nós vamos relacionar, e ao final a Amanda vai responder, na medida do possível, a todas as perguntas. Bom, Amanda, a primeira pergunta que eu lhe faria é o seguinte: muita gente que pratica atividade física há muito tempo acredita que a atividade física serve somente para a perda de peso e para o embelezamento do corpo. Isso é verdade, Amanda? Primeiramente, boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a live. Espero, de alguma forma, incentivar, como eu falei para Luiz na semana passada, se conseguirmos incentivar apenas um dos visualizadores, acho que já terá valido bastante esse encontro aqui. Respondendo a sua pergunta, o exercício físico ele vai além desses benefícios citados. Eu não queria desmerecer a busca por objetivos, resultados estéticos e a perda de peso. A gente sabe que o percentual de gordura ele não está apenas associado à estética. Está com o percentual de gordura dentro da média recomendada de acordo com a nossa idade, isso é um cuidado com a nossa saúde. O percentual de gordura em excesso, ele é um fator de risco para desenvolver várias doenças. A gente vai falar sobre várias delas aqui no decorrer dessa live. E com relação ao embelezamento, eu friso também uma pessoa buscar, e eu não desmereço quando ela busca um resultado estético com a prática. A gente vai falar sobre os benefícios do tratamento. E bem com a sua imagem é de extrema importância. Isso tem a ver com a nossa autoestima, com o nosso cuidado com a mente também. Então, esse é um dos resultados conseguidos com a prática regular do exercício. Amanda, além desses dois benefícios importantes, que são a perda de peso e o embelezamento, quando a gente fala em embelezamento, é perder a barriga, é ficar com músculo, é ficar aquela barriga tanquinho, não é? Que outros benefícios os exercícios físicos proporcionam ao nosso corpo físico? Ao nosso corpo físico. O exercício físico ele pode controlar e prevenir inúmeras doenças, dentre elas a hipertensão arterial, a diabetes,
com relação à hipertensão arterial. Já é sabido que com a prática regular do exercício físico, a gente consegue diminuir essa pressão, a gente consegue controlar essa pressão, porque o exercício físico ele tem um efeito que a gente chama de hipotensão. Então, tem pessoas que tomam medicamento para controlar a pressão arterial e quando associado esse medicamento a uma prática regular do exercício físico, os médicos observam que é possível até diminuir a dosagem do medicamento, porque o exercício físico é o tratamento não farmacológico. Já com relação à diabetes, eu cito a diabetes tipo 2. E só para introduzir o que é a diabetes tipo 2, ela é aquela que não é que a gente não consiga produzir a insulina. E o que é a insulina? A insulina nada mais é do que o hormônio que capta a glicose, o açúcar no nosso sangue e leva para dentro da célula. Esse açúcar dentro da nossa célula, ele produz energia, por exemplo. E aí, o diabetes do tipo 2, ele tem uma deficiência nos receptores de glicose. Então, a gente capta a glicose, chega lá, faz o transporte, chega perto da receptor ali apto, digamos assim, para poder receber esse nutriente. E com o exercício físico, a gente consegue reativar boa parte desses receptores. Por isso que o exercício físico é benéfico para quem tem diabetes. Falo também sobre o câncer. O exercício físico é importante no tratamento e na prevenção do câncer, em todas as suas variações. O exercício é importante também para o controle de peso, consequentemente a obesidade. A obesidade, ela é considerada uma doença. E além dos benefícios mentais, que acredito que falaremos no decorrer dessa live também. Então, assim, eu sou uma grande defensora da prática regular de exercício físico. Não tem mais espaço, diante de tanta informação, para a gente procrastinar. É uma forma de autocuidado. Sem dúvida. Por essas primeiras palavras de Amanda, essas duas perguntas, vocês veem o quão ela é preparada e o quanto nós acertamos no convite para ela participar dessa live, que é uma live extremamente importante. Para as pessoas que entraram há pouco, nós estamos tratando nesta live sobre os benefícios da atividade física para o corpo e para a mente. Amanda, eu te perguntaria o seguinte: os exercícios físicos proporcionam benefícios também para a nossa mente? Sim, o exercício físico é um forte aliado no combate à depressão. Diante de tantas informações e de uma pandemia que a gente ainda hoje vive, isso mexeu com a cabeça de muitas pessoas. E o exercício físico, já é sabido que a gente libera alguns hormônios, e os mais conhecidos é a endorfina e a serotonina, que são popularmente conhecidos como o hormônio da felicidade, porque ele nos traz uma sensação de felicidade mesmo, melhora do nosso humor, melhora da nossa autoestima, controla a ansiedade, melhora inclusive a qualidade do nosso sono. Tem psicólogos, inclusive, e talvez numa próxima live um psicólogo consiga falar com muito mais propriedade do que eu, mas alguns já utilizam o exercício físico, como dito, como um forte aliado no controle dessas inúmeras doenças mentais, condições mentais, enfim. Veja, Amanda, a atividade física, também, pelo que eu li até hoje, ela evita, digamos, ela previne o Alzheimer, ela previne a demência, não é isso? O exercício físico com relação ao Alzheimer, de maneira geral, ele melhora a nossa capacidade cognitiva. Então, isso está diretamente relacionado com a prevenção do Alzheimer, né? Exatamente. Amanda, você também, um dos seus cursos importantes, aliás, foi sobre a pós-graduação, foi sobre a fisiologia do exercício aplicada às doenças crônicas não transmissíveis. Eu então lhe perguntaria, quais doenças crônicas
podem ser tratadas com a prática de exercícios? Eu introduzo dizendo que a busca por me especializar nessa área é que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, hoje o que mais mata não são as doenças transmissíveis, e as doenças crônicas não transmissíveis. Quais são elas? Hipertensão arterial, obesidade, diabetes, o câncer e até lesões. E aí entra na minha área, principal área de atuação, e que eu tenho um prazer imenso de trabalhar, que é a reabilitação. A lesão, cuidar da lesão, também estar dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis. Você conseguir reabilitar, devolver função para ele com o movimento, é o que hoje mais me motiva todos os dias a levantar da cama e ajudar os inúmeros alunos que buscaram e que eu tenho essa missão e prazer de ajudar. Então, são várias doenças. Uma delas é a que está no topo 1, no primeiro lugar, que são as doenças cardiovasculares. Hoje, o que mais mata, mundialmente falando, são as doenças atreladas ao coração. A inatividade física, aí eu pontuo, o sedentarismo, ele está num ranking de quarto, é o quarto colocado com relação a mortes, a causas de mortes no mundo. Formidável, Amanda. Bom, seguindo, eu te perguntaria o seguinte: são tantos os benefícios, como você está falando, da atividade física para o corpo, para a mente, no tratamento, inclusive, das doenças crônicas não transmissíveis. E eu te perguntaria, Amanda, as pessoas em geral, mesmo aquelas que frequentam academias, elas sabem desses benefícios das atividades físicas? Elas sabem o que é que estão... quais os benefícios que a atividade física está trazendo para elas? Elas sabem? Bem, eu arrisco dizer que, diante de tanta informação, as pessoas sabem da importância da prática regular do exercício físico, mas acredito que a grande maioria não reconheça. Por que eu falo isso? Isso é um dado do IBGM, onde cerca de 47% da população brasileira ainda é sedentária, não pratica nenhum tipo de atividade física. E apenas menos de 5% dessas pessoas ativas, elas estão dentro das academias de ginástica. Ou seja, é muita gente sedentária. Informação nós temos. É muito comum ver num Fantástico, um programa de domingo que muitos brasileiros assistem, ter algum tema relacionado, incentivando as pessoas a se exercitarem. Então, acredito que conhecimento, acesso a isso, as pessoas têm. Mas falta ali reconhecer a importância e tomar, dar um passo a sair dessa zona de conforto, que eu confesso que não é fácil. Afinal de contas, a gente prioriza muito o nosso trabalho e a nossa família. E você ter que ainda, diante de tanto, utilizar um tempinho, 30 minutos, 60 minutos do seu dia para adicionar uma outra atividade, ou seja, uma atividade extra, não é fácil. Mas aqueles que experimentam, conseguem dar esse passo, e aí a figura do profissional é muito importante para as pessoas iniciarem. Quanto mais bem acompanhadas elas estiverem, mais fácil o processo mais prazeroso o processo é. E no decorrer do tempo é natural e não tem como as pessoas não perceberem os benefícios alcançados com essa prática regular. E os benefícios são todos esses: melhora a qualidade do sono, mais disposição para trabalhar, e se você consegue também se concentrar mais, a gente consegue ser mais eficiente, ou seja, gastar menos tempo para poder cumprir uma determinada tarefa. E, enfim, eu sou uma grande incentivadora do exercício físico, e eu posso aqui citar vários deles. E como eu espero muito, Luiz, que com essa live a gente consiga fazer ao menos uma pessoa, incentivar uma delas a sair dessa zona de conforto e dar esse passo.
Com certeza, Amanda. Amanda, eu já comentei com ela, ela é uma excelente comunicadora, embora ela não se considere como tal. Ela se diz ainda encabulada, pelo menos para começar a falar. Eu queria. Alguém fez um comentário aqui, eu não me recordo o nome, porque já passou, mas disse que a Amanda é perfeita. Ela tem um cuidado especial com os seus alunos e com as pessoas de quem ela trata. E uma outra pessoa está dizendo aqui, parabéns pela forma de explicar e incentivar. A tal da excelência em comunicação a qual eu me referi, que já falei para ela. Mas, Amanda, as academias, você é coordenadora técnica de uma importante academia do Recife, que inclusive eu sou aluno da academia, que é a Ocadim, em Parnamirim. As academias, de uma maneira geral, divulgam esses inúmeros benefícios das atividades físicas para o corpo e para a mente. Tá. Então, as academias, as empresas buscam atividades e oferecem atividades para os praticantes, muitas delas apenas ligadas à estética, ao cuidado com o físico, a cuidado com a saúde física de maneira geral. Eu não vejo muitas academias oferecerem, por exemplo, aula de meditação, aula de yoga. A gente vive numa vida tão agitada. Eu, por exemplo, inclusive é algo que eu quero melhorar. Eu tenho 1 hora do meu dia reservada para treinar, tomar um banho rápido, às vezes almoçar, ou seja, termina sobrando ali 35 minutos, 40 minutos no máximo para eu poder praticar minha atividade física. Eu não consigo praticar esse exercício físico de maneira relaxada, curtindo aquele autocuidado. Eu estou ali sempre na correria. Então, ter uma atividade que nos acalme, que nos incentive a cuidar da mente é muito importante. Eu, inclusive, como coordenadora, numa conversa que tivemos, Luiz, na semana passada, eu disse a você, é um objetivo meu, como gestora da Alcadim, trazer alguma atividade desse tipo para oferecer para os alunos da academia. É muito importante. Nós temos lá na academia o fit dance, a dança é algo que já está relacionado e a gente consegue alcançar tanto os resultados físicos como mental. Porque Mentais. as alunas relatam que ali vai além de uma prática. Elas sempre que estão fazendo um exercício físico, algo sistematizado, programado, elas consideram aquilo uma terapia. E com relação a isso, eu defendo muito também toda forma de movimento. Acho que a gente não precisa burocratizar o exercício físico. Claro que a situação perfeita é aquela em que a gente está acompanhado de um profissional capacitado, habilitado, estar num ambiente de academia que nos oferece inúmeras possibilidades de movimento, se adequando a todas as necessidades, mas é preciso começar. A atividade mais democrática é a corrida, é a caminhada. É só a gente colocar um sapato, dependente do amortecimento que ele tenha, mas colocar um sapato para proteger os nossos pés e começar uma caminhada ali nas praças que tem. Então, preciso apenas começar, independente da melhor condição para que isso aconteça. Exatamente. Amanda, tem um comentário aqui, Patrícia, dizendo o seguinte: se tivéssemos sido ensinados que a atividade física é maravilhosa, não apenas para o corpo, mas principalmente para a mente. Veja, nunca é tarde para a gente tomar contato, a gente saber dos benefícios da atividade física. E nunca é tarde para a gente iniciar. É uma das perguntas que eu vou fazer mais adiante para a Amanda. Me permita aproveitar esse comentário. Acho que isso, inclusive, tem relação com a educação infantil. As crianças, Exatamente. elas são pouco incentivadas para o movimento. É uma cobrança muito grande, é um incentivo apenas pelo crescimento intelectual. E as pessoas, por falta de entendimento, talvez, e por não reconhecer a importância do exercício físico, não conseguem perceber que uma criança mais ativa
que se movimenta mais, ela vai conseguir se concentrar mais na aula, ela vai absorver mais as informações e o desenvolvimento é muito maior. E essa criança, ela vem a ser um adulto ativo. Hoje a gente tem eu, talvez uma semana educação física, na verdade. Se eu estiver errada, me corrijam. Mas na minha época, era apenas uma vez na semana que ofereciam a educação física. Eu acho que, primeiro, que a Organização Mundial da Saúde já mudou recentemente. Antes, era necessário, no mínimo, 150 minutos semanais de atividade física. Hoje em dia, sabe quanto, Luiz? São 300 minutos semanais. Então, se a gente reserva 70 minutos do nosso dia para se movimentar, a gente, no mínimo, se movimentar 5 vezes na semana. Olha só como as coisas estão mudando. Um comentário aqui de Elisa, que por sinal é nossa sócia namoramente, ela diz o seguinte, Elisa, ela diz o seguinte, que quando estamos praticando uma atividade física, nós não temos pensamentos negativos. Isso também é uma prova de que a atividade física realmente beneficia a mente. Amanda, eu queria só fazer um comentário. Eu, desde criança, aliás, você falou na minha época, você é tão jovem para dizer na minha época. Eu estou fazendo esse ano 73 anos. E algumas pessoas me consideram jovem para a idade. Eu, particularmente, me considero muito jovem, graças a Deus. E eu acredito isso, algumas coisas, dentre elas a atividade física que eu faço desde criança. Nunca deixei de fazer. Hoje eu vou à academia, a Ocagym, que é coordenadora, eu caminho, eu ando de bicicleta, eu às vezes nado na piscina do meu prédio, e tudo isso tem sido realmente muito importante. Inclusive, há um estudo chamado A Biologia da Crença, que mostra que nós podemos mudar a nossa hereditariedade. E meu pai faleceu de coração com 47 anos de idade. Eu já tenho 73 e, graças a Deus, nunca tive um problema de coração. Quer dizer, eu realmente consegui mudar a hereditariedade pela prática da atividade física. Então, é uma propaganda que eu estou fazendo aqui dos exercícios físicos, Amanda. Mas eu te perguntaria o seguinte, a partir de que idade, Amanda, uma pessoa pode fazer exercícios físicos? Desde a infância. Aliás, só um minutinho, Amanda. Tem uma Mônica, coach, ela disse, muito jovem, meu amigo. Graças a Deus, Mônica, eu me considero muito jovem, realmente. Graças a Deus, até porque eu convivo muito com meus filhos, amigos dos meus filhos, e agora com meus netos. E a atividade física, a positividade, várias coisas realmente contribuem para isso. Mas me desculpe, Amanda. De forma alguma. Desde a infância. A, a, a atividade, o exercício físico, como eu falei, deve ser incentivado desde a educação infantil. As crianças precisam se movimentar mais. Uma dúvida muito constante é acerca da musculação para a criança. E é um mito dizer que a musculação prejudica o crescimento da criança. De forma alguma. A musculação é a atividade mais adequada para todos os, seja criança, um adolescente, um adulto, um idoso, uma pessoa lesionada, um cadeirante, uma gestante, mulher, homem. A musculação é a atividade mais segura. E não sou eu, a mãe, que está dizendo. Ela é mais segura que controlar a velocidade de movimento, a gente consegue controlar a carga, a gente consegue controlar a amplitude de movimento, adaptar a todas as realidades. Então, a criança, desde uma idade, naquele ambiente, de fato, ele não é tão lúdico como o esporte. Mas, com segurança, digo para vocês que o esporte é um ambiente extremamente controlado. A gente consegue controlar todas essas variáveis. E no esporte, não. É um ambiente pouco controlado. É muita mudança de direção. O aluno, a criança, ele está muito mais sujeito a se machucar numa prática esportiva do que numa academia de ginástica, por todo esse controle que é possível ser feito. Então, é possível começar com
desde a da infância mesmo. Enfim, É, alguém fez um comentário aqui, mas era um pouco longo, eu realmente não consegui captar para poder ler para vocês. Mas eu diria o seguinte, Amanda, um outro benefício enorme da atividade física é que aquilo serve de incentivo para os nossos filhos, dos nossos filhos para os nossos netos e assim por diante. Eu tenho 3 filhos e todos 3 praticam muita atividade física. Inclusive, minha filha é também aluna da Ocadinho. E eu tenho 4 netos e meus filhos já levaram para elas a prática da atividade física. Inclusive, o pequeno, quando ele tinha um pouco mais de 1 ano, meu filho comprou para ele uma bicicleta que não tem pedal. É formidável, porque é uma bicicleta que desenvolve a musculatura da perna da criança e desenvolve a noção de equilíbrio. Ele hoje tem 5 anos de idade. Parece mentira. Ele mora em Brasília e ele anda já com meu filho, chega a andar 12 quilômetros na bicicletinha dele. Hoje a bicicletinha já com pedal. E quando ele saiu da bicicleta sem pedal para a bicicleta com pedal, ele não precisou realmente daquelas rodinhas. Mas eu vou fazer um comentário aqui de alguém que eu não estou lendo o nome direito, mas tenho o privilégio de ser amiga de Amanda desde a infância, e a gente praticava atividade física através do grupo de dança do colégio desde os 9 anos. Alguém Lima, né? Luiz, você não conseguiu ler, foi falando que as crianças, os professores dos colégios tratam a aula de educação física como um bônus para as crianças. É verdade. Ameaçando deixar a criança sem atividade física. E não É é bem. verdade. É verdade, Amanda. E essa pessoa que fez esse comentário é Sam Lima, né? É Sâmia. Mônica, muito obrigado, ela ajudou aí. Amanda, dando prosseguimento, a gente já viu a partir de que idade, né? E até que idade uma pessoa pode praticar atividade física? Quer dizer, no meu caso, até quantos anos eu tenho mais de atividade física pela frente? Limite para isso. Quanto mais ativo, Luiz, você e todos forem, melhor a tua expectativa de vida. Você vai conseguir envelhecer com mais independência, inclusive a autonomia que o idoso tem quando ele pratica alguma atividade física é muito importante não só para a saúde física, mas principalmente para a saúde mental desse idoso. Inclusive, é um processo natural do envelhecimento, quer dizer, existe o processo natural do envelhecimento, ele é degradante, ou seja, a gente perde, com o passar dos anos, massa muscular e massa óssea. E o exercício físico, principalmente a musculação, ele minimiza essas perdas que são naturais. Então, a musculação é a atividade mais específica para o ganho de massa muscular. E é o princípio da especificidade. Quanto mais a gente buscar uma atividade de acordo com a sua especificidade, melhores serão os resultados, maiores serão os ganhos. Então, não tem limite. Inclusive, não esquecendo a degeneração do cérebro, né? Quer dizer, a prevenção da demência, do Alzheimer, que a atividade física traz. E, Amanda, além de tudo, você é muito gentil, porque você virou-se para mim e disse, quando você envelhecer, quer dizer, graças a Deus, você não me considera ainda velho, eu também não me considero. Amanda, que cuidados se deve ter antes de se iniciar os exercícios? Quer dizer, alguém que nunca praticou e está vendo essa live, está realmente decidindo fazer uma atividade física, que cuidados essa pessoa deve ter? Bem, como eu falei também no início da live, não gosto de burocratizar tanto esse início, mas vou falar da situação perfeita. O ideal é que essa pessoa busque um cardiologista para saber se do ponto se encontra apta para todas as atividades e intensidade. É muito importante também, após a liberação do médico cardiologista, a gente procurar buscar um avaliador físico. Quais são as questões
da pessoa para que o treino seja de acordo com as necessidades, de maneira bem direcionada. É muito comum a gente, por conta do vício postural, por conta do nosso estilo de vida, por conta, muitas vezes, do mau acompanhamento, a gente ter algumas disfunções. E essas disfunções, elas só podem ser encontradas durante uma avaliação, com os vários testes, a partir conhece as disfunções são essas. Um músculo mais, uma articulação que tem uma deficiência de mobilidade, mexe um pouco, e a partir desses dados, desses achados, a gente entrega essa informação para o profissional que vai acompanhar o aluno, e a partir ele consegue ter um personalizado, eficiente e seguro para aquela pessoa. Mas, se a gente diz tudo isso para poder começar, concorda comigo? Exatamente. Vencer essa barreira vai ser menor. Exatamente. Preciso apenas informação, nós temos, estamos aqui, eu e você, Luiz, incentivando essa pessoa que está assistindo e ainda não pratica a praticar. Ou essa pessoa que está assistindo pratica, vá um familiar a praticar, porque, como eu disse, não tem mais espaço para a gente não fazer uma atividade física. O ser humano ele foi feito para se movimentar. Exatamente. Amanda, tem uma pessoa chamada Blenda, eu sei que ela é um pouco suspeita, porque eu gosto muito dela. Ela disse, você sempre foi muito jovem, a idade não conta. É verdade, Blenda, eu agradeço. E tem muita gente jovem, quer dizer, com pouca idade, que já envelheceu. Tem muita gente na faixa de 70, 80 anos hoje, que tem a cabeça muito jovem. Muito obrigado, Blenda. Tem a ver, tecnicamente falando, com a sua idade biológica. E não com a... muito obrigado. Tá cortando um pouco o som. Agora? Melhorou agora. Melhorou agora. Tecnicamente falando, você tem 70, é isso? Cronologicamente falando, você tem 72 anos. Confere? É verdade, confere. Mas, biologicamente, de acordo com o seu estilo de vida, possa ser que você tenha 50, 55, 60, assim como eu tenho 32. Um adulto jovem com a minha idade, que é sedentário, que não tem cuidados com a saúde, ele possivelmente tem uma idade biológica mais avançada do que a minha. Então, isso que a Elisa falou, tecnicamente falando, tem a ver com essa idade biológica. É verdade. Amanda, só para a título de registro, porque com certeza quase a totalidade do pessoal que está nos assistindo hoje é gente muito jovem. Eu comecei a fazer atividade física, naquela época não existia academia, não existia caminhada. Começou-se a caminhar no Recife na década, aliás, no Brasil todo, na década de 70, que se chamava praticar Cooper, que era devido a um médico que descobriu a importância da caminhada. Então, o que é que eu fazia? Eu andava muito de bicicleta, jogava bola, pratiquei judô durante muito tempo, defesa pessoal, jiu-jitsu. E a partir de 70 comecei a caminhar e correr. Hoje eu não corro mais porque eu tenho receio de lesão no joelho, mas eu ando muito de bicicleta, faço academia, caminho bastante. Já caminhei, já fiz, inclusive, grande parte do caminho de Santiago na Espanha, caminhei cerca de 400 quilômetros e vou fazer de novo, com meus 70 e poucos anos, vou andar mais uns 400 quilômetros. Mas, Amanda... Então, no joelho, curar personal reabilita, viu? É certo, sim, senhora. Posição, viver com dor não é opção. É verdade. Não, eu, graças a Deus, eu não tenho problema de joelho. Eu não corro mais, primeiro porque é uma atividade mais puxada para mim. E segundo porque eu tenho receio de ter dor no joelho. Porque se eu tiver problema no joelho, nem vou caminhar, nem vou andar de bicicleta, nem vou fazer academia,
e nem vou conseguir nadar. Não é verdade? E ainda vou sentir dor. Mas, Amanda, eu agora te perguntaria o seguinte: qual a importância do profissional da educação física? A importância do profissional de educação física no acompanhamento de qualquer exercício físico. O que é o exercício físico? É uma atividade programada e sistematizada. A importância dele é... A gente trabalha com prevenção. Você busca aquele exercício físico para melhorar algo na sua vida, seja fisicamente, como a gente já citou, vários benefícios, ou mentalmente. E para que esses ganhos aconteçam de maneira segura, a gente precisa desse profissional ali orientando, acompanhando. Por mais benéfico que o exercício seja, quando ele mal executado, ele pode nos machucar. E pode, inclusive, afastar essa pessoa da atividade e, inclusive, desenvolver uma doença crônica não transmissível, como uma lesão ortopédica. Exatamente. Ô, Amanda, se você não quiser comentar, não comente, mas me preocupa muito o surgimento de algumas academias que não dispõem de instrutores. A pessoa chega lá e faz o exercício que quiser, pega uma programação. Isso me preocupa muito, porque às vezes pegar um peso de mau jeito, tem inclusive, fazendo só um parêntese, Blenda está fazendo um comentário, eu faço academia há 4 anos e não deixo mais. Adoro ir todos os dias. É até preciso porque sou diabética tipo 1. E Blenda também é uma pessoa assim, muito bonita. A mãe dela é um pouco mais nova do que eu e pratica atividade física, musculação até hoje. Eu estou parando para fazer esses comentários porque se eu demorar, ele passa e eu perco a oportunidade. Então, voltando, me preocupa muito o surgimento dessas academias, porque isso pode trazer muitas lesões para essas pessoas que frequentam essas academias. Não é verdade? E aí está a importância do nosso conselho, do CREF, atuar com mais força e fazer as fiscalizações. A gente acompanha, esporadicamente, é possível ver nas reportagens, algumas academias sendo por não ter um responsável técnico presente. O que é, falando, o que é necessário? Em todos os horários que a academia estiver funcionando, é preciso ter um profissional formado e capacitado. É aquela figura que orienta um estagiário e, consequentemente, é aquela figura que se responsabiliza pela saúde de todas aquelas pessoas que estão presentes no horário. Ô, Amanda, só fazendo um parênteses na nossa conversa, amoramente, o propósito nosso é transmitir conhecimentos científicos relativos ao poder da mente, né, a importância do autoconhecimento e várias técnicas, vários que eu e a Elisa estamos estudando realmente há muito tempo, que permitem às pessoas a busca de um maior bem-estar, de vencer um processo depressivo, ansiedade, a prática da meditação, que realmente é algo muito importante, que nós estamos preparando um curso para o mês de maio. Blenda faz outro comentário. Exatamente, faço minha musculação com personal 3 vezes na semana, faço aula de bike e aula de dança. Como eu falei no início, nós vamos realizar esse ano. A Terezinha está comentando aqui, excelente live. E graças à performance de Amanda. Amanda, eu já disse a ela, como eu vou repetir, que ela é uma excelente comunicadora. Ela dispõe de muito conhecimento na área e ela está participando da primeira live nossa no ano 2022, o que é um desafio grande para a gente, porque a gente vai ter que encontrar pessoas do nível dela para as próximas lives.
Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir, Amanda. Mas eu ia dizer algo seguinte. Amanda, eu já esgotei as perguntas que eu tinha realmente para lhe fazer. Você tem mais algo que você queira transmitir? São tantas as pessoas que estão participando, que estão nos acompanhando, que estão se beneficiando dos seus ensinamentos, que com certeza vão sair dessa live animados para ir para a academia amanhã, ou para ir no shopping, comprar um tênis e começar realmente a caminhar, se matricular na OCA. Então, você tem mais algo que você queira transmitir para essas pessoas? Só um minutinho. De novo, Blenda, que ela realmente é muito... Parabéns. Estou adorando as explicações de Amanda. E sua interação também, Elvésio. O único problema é que eu falo muito, né? Mas eu estou fazendo intervenções aqui no sentido de animar e puxar um pouco mais de Amanda. Mas, Amanda, você teria alguma coisa que você quisesse acrescentar? Sim, primeiramente, reforçar a importância do exercício físico para a nossa saúde física e mental e dizer que existem muitas formas da gente se movimentar. Inclusive, a pandemia veio para acelerar um pouco mais ali as possibilidades com o digital. Então, eu hoje, atualmente, tenho um número maior de alunos que buscaram a consultoria, ou seja, a importância de um acompanhamento de um profissional, e existem aplicativos que facilitam isso. E você não necessariamente precisa estar numa academia, mas com o acompanhamento, o que fica, deixa a prática, torna a prática mais segura, com acompanhamento você pode dar início dentro de casa. Esses aplicativos, eles são, do ponto de vista do layout, é muito bacana. Eles têm vídeos onde demonstra o movimento que aquela pessoa tem que fazer e dependendo do meu caso, por exemplo, eu peço que os meus alunos se gravem, principalmente no início, realizando cada exercício para que eu veja, me certifique e deixe ele mais seguro com relação à prática, para que eu me certifique de que ele esteja se movimentando de maneira adequada e para deixá-lo mais seguro com relação àquele movimento que ele está fazendo. Então, são inúmeras possibilidades. Burocratizar não é a opção, não é opção, não é a solução para diminuir o sedentarismo. Essa live, as várias formas de incentivar é o caminho. A gente precisa, sim, incentivar com a figura de um profissional, como hoje eu estou representando aqui, com a figura amiga da gente dar um empurrãozinho ali para aquele amigo, para aquele familiar começar, porque as possibilidades são variadas. E gosto muito que alguém se Cortou agora, Amanda. Tá ouvindo? Agora sim. Eu gostaria muito que alguém ou se incentivasse para começar ou reconhecesse a importância que cada um de nós temos na vida do outro. O exercício físico, ele é muito importante e a gente precisa de mais movimentos. Inclusive, na cultura oriental, alguns dizem que o que deixa a pessoa mais saudável, aumenta a expectativa de vida, é se movimentar, comer bem e cuidar da mente. Então, em várias culturas orientais, o movimento está entre um dos principais pontos para a gente conseguir aumentar a nossa expectativa de vida. Veja, houve um comentário aqui de Karina que realmente passou rápido. Eu não, se puder fazer de novo, Passar Karina. uma hora na academia me acalma a alma e a mente. Que coisa boa, Karina. E uma outra pessoa aqui, parabéns, Amanda. Aí passou. Parabéns, Amanda. Você com certeza esclareceu pontos importantes e acredito que várias pessoas daqui sairão incentivadas a fazer exercícios físicos. Obrigada por sua participação. Obrigada, Elisa. Como Luiz já apresentou, ela é uma das sócias da
É da a sócia, Moramente, da né? Amoramente. É a Da sócia. Moramente, é a A única sócia. sócia é ela. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite dos dois. Amanda, mas antes de encerrar, peraí. Você está querendo encerrar, está De apressada? forma alguma, só Veja agradecer bem, a Elisa pela você, parabenização. você falou aí nessa sua última fala sobre a questão da pandemia. Eu, na verdade, as falas que eu fiz aqui, eu só me elogiei. Eu vou agora dizer uma coisa ruim que aconteceu comigo. Durante a pandemia, embora eu não tenha deixado de sair de casa, não tenha deixado de fazer atividade física, eu só fiquei preso em casa realmente durante o lockdown, embora tenha tomado todos os cuidados e não tive Covid. Mas o que é que aconteceu comigo? Que aconteceu com muita gente. Eu engordei 10 quilos. Eu tenho uma filha nutricionista e pratico academia, bicicleta, e o pior é que eu não estou conseguindo perder. E isso não acontece só comigo. Muita gente ganhou peso, não por ter deixado de fazer atividade física, mas porque a gente ficou comendo comida de restaurante, saiu da alimentação normal. Então, e isso significou, eu na verdade não fiquei deprimido por conta disso, mas muita gente ficou quase deprimido por conta de ter ganho tanto peso, tantos quilos durante a pandemia. Então, eu preciso realmente ir mais vezes à Oca para poder perder mais uns quilinhos. Mas com relação a isso também, Luiz, complemento. Por conta da pandemia, a gente foi obrigado a passar mais horas em casa. É verdade. Casa é uma cadeira, é um sofá, é a nossa cama que nos convida. Então, esse aumento de peso, de quilos, está relacionado à menor quantidade de movimento. Hoje, a gente pouco precisa se movimentar. Nem para trocar o canal da televisão, a gente tem um controle que faz esse papel. Para É poder verdade. ir a um supermercado, a gente tem até aplicativo que traz as compras para dentro de casa. E na pandemia, a gente foi obrigado a estar dentro de casa por questão de segurança, por respeitar as medidas para poder combater a Covid-19, né? Então, esse seu ganho de peso está muito associado a isso também. E vá mais vezes para a Oca, pedale mais. Eu, por exemplo, faço de tudo para treinar no mínimo 4 vezes na semana. Pelos 2 dias, eu não só faço musculação, mas eu tenho o meu beach tênis. E esse beach é forte. Está cortando, você pode falar. Voltou? Voltou. Pelo menos 4 vezes na semana, eu tento me movimentar. E durante 2 dias, eu pratico 2 atividades por dia, que é a musculação e o beach tênis. O beach tênis é um esporte com raquete na areia. Ele é uma mistura de tênis com vôlei, por conta da rede alta. E aquilo ali, para mim, tem sido uma terapia. Tem sido uma terapia porque já é no final do dia. Eu não tenho preocupação com horário, já que eu sou personal trainer, eu trabalho muito com hora. É um aluno atrás do outro. Então, isso me deixa um pouco ansiosa. O beach tennis já é no final do meu dia. É a minha terapia através do movimento. Eu ali, de fato, consigo me desconectar e tem me fazido um bem enorme. E um outro bem, talvez você não saiba, Luiz, mas você foi o grande incentivador de eu estar tentando incorporar a meditação na minha rotina. Inclusive, hoje, antes de começar a live, eu consegui meditar 10 minutinhos. Não é fácil, mas por reconhecer os benefícios que a gente consegue com a meditação, eu tenho me provocado mais, me colocado mais isso como prioridade na minha vida para ver se eu acalmo, sabe? A meditação é outra prática extremamente importante. Eu medito há cerca de 20 anos. Iniciei fazendo a meditação transcendental, que muita gente não sabe. Ela foi trazida para o Ocidente pelos Beatles, ainda na década de 60. E já fiz vários tipos de meditação e estou preparando um curso que vai ser muito importante, porque a meditação ela também é extremamente importante para todos nós. Amanda, eu queria lhe parabenizar e, embora não tenha a ver com esta live, dizer o seguinte, veja, na pessoa de Amanda, veja
quanto à competência, ela é uma mulher, tá? Eu, na verdade, acredito muito na mulher, sou admirador realmente da mulher por todos os aspectos. Eu tenho 3 filhos, uma é mulher e tenho 4 netos, 3 são mulheres, tá? E nós fizemos uma homenagem à mulher no dia 8, em que a gente, eu citava uma frase do Dalai Lama, que ele dizia o seguinte, que a oportunidade de humanização do mundo está nas mãos das mulheres. Eu acredito nisso. Graças a Deus, a mulher cada vez mais ocupa espaços, não é? Com a competência, como você demonstrou nesta live, Amanda, e a sensibilidade da mulher, enfim, todos os predicados, a delicadeza, elas são extremamente importantes para a humanização das relações, para a humanização do mundo. Tá? Alguém quer fazer mais algum comentário aqui, Elisa? Obrigado a vocês pela participação. Sim, eu realmente perdi a conta de quantas pessoas entraram na live. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a Karina pelos 3 corações lindos que ela está mandando. E um beijo grande, Karina. Eu quero agora dizer o seguinte, gente. Nós, como eu já falei no começo, nós vamos realizar a próxima live, todas as lives esse ano, se Deus quiser, na última terça-feira do mês, sempre às 19h30, tá? Nós, inclusive, vamos levar o nosso trabalho a partir do final de abril para uma comunidade carente, não é? Aqui do bairro de Casa Forte, Parnamirim, um trabalho voltado para a mente, para a busca da felicidade, para a liberação, liberar a ansiedade. Então, nós vamos fazer esse trabalho a partir do final de abril. Eu agradeço muito a você, Amanda, pela competência, pela facilidade de comunicação realmente que você tem, tá certo? E fica aberto aí para você dirigir as palavras finais desta live, porque, se Deus quiser, a gente vai repetir ainda este ano uma outra live com você. E a Sami Lima está dizendo live maravilhosa. Realmente, o tempo passou muito rápido. E Cassiane, parabéns aos 2. Gostei muito. Karina, excelente iniciativa. Realmente, foi fora de série. Nós fomos, eu e a Elisa, muito felizes quando pensamos em convidar a Amanda. Olha só, Monsueto foi meu aluno acredito que uns 10 anos atrás. Monsueto, um beijo. Obrigada a todos. A Sâmia, amiga de infância, Maíra também, Rego, que participou da live. Olha. Luísa, que estava por aí, minha sócia na Personal Reabilita. Também uma outra mulher forte, muito bem capacitada, que trabalha na área de reabilitação, direcionado para corredores. Minha aluna, Valéria Burgos. Valéria, ela iniciou recentemente comigo. É um prazer acompanhar a Valéria. E, de alguma forma, está ajudando ela, tanto do ponto de vista físico como mental. Ela sabe bem do que eu estou falando. É muito prazeroso trabalhar nessa área de saúde com a educação física. É uma profissão que só cresce, a tendência é crescer ainda muito mais, porque os benefícios do exercício físico, eles são reconhecidos por todas as áreas. Trabalhar, como eu falei, com reabilitação é gratificante, é o que me motiva. Ver uma pessoa chegar na academia, me buscar com algum tipo de dor e, através do movimento, eu e as meninas da Personal Reabilita, Luísa e Maria Augusta, a gente conseguir reabilitar, tirar aquela pessoa do estado de dor, devolver função. Isso mexe não só com o físico, mas principalmente com a mente. A educação física, ela foi uma grata escolha na minha vida. Eu pensei por vários anos em fazer medicina e minha mãe foi uma grande incentivadora de eu escolher o curso de educação física, o que é raro. Os nossos pais, eles tendem a valorizar um curso de direito, de medicina, de fisioterapia. E a educação física, infelizmente, é pouco valorizado,
mas foi uma escolha muito assertiva, porque assim como a tecnologia, o TI, a educação física, ela só cresce e é uma área que trabalha com prevenção, não só com tratamento, mas principalmente com prevenção. Já que você falou em medicina, até algum tempo atrás, a medicina que se fazia, pelo menos no Brasil e no mundo, era a medicina curativa. Hoje, nós estamos partindo para uma medicina preventiva, né, da qual a atividade física, a meditação, tem um papel extremamente importante. Eu vi comentários aqui de Sueli Araújo Doces, de Gabriela e de Blenda, elogiando a live, elogiando a sua participação, Amanda. Eu fico muito grato. Foi uma noite muito importante, realmente, para nós da Moramente, viabilizar a transmissão de tantos conhecimentos, não é, para as pessoas que nos acompanharam. Muito obrigado a vocês. Um beijo bem grande, Amanda, e para todos que nos acompanharam. Tá? Meu muito obrigada. Obrigada a você, Luiz. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos que estão aqui. Até Marquinhos, que foi meu chefe na primeira academia que eu trabalhei enquanto estagiária também. Acabou de entrar aqui na live. No finalzinho, mas deixo o meu abraço, deixo o meu beijo. Obrigada a todos. De verdade, Luiz. Foi um prazer. E aceito qualquer outro convite. Se eu puder contribuir de alguma forma com a minha experiência, será um prazer. Sem dúvida. Eu quero também agradecer a Tami, não é, que vai voltar para a academia e que está nos apoiando tecnicamente nessa live hoje à noite. Então, uma boa noite a todos, pessoal. Um beijo para todos. Leburgues, eu agradeço. Passou, Tami, foi maravilhoso, gente. Parabéns, realmente. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigado. Beijo, beijo, Valéria. Beijo, Luiz. Como é que eu saio aqui, Tami? Foi bom? Parabéns, foi ótimo. Foi. Foi ótimo, maravilhosa. Super gostosa.